Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, que o amor e a paz que vem do nosso Deus esteja em teu coração. E principalmente nessa semana, esses nossos últimos dias, em que o nosso coração se encheu de uma alegria tão esperada com o anúncio do novo Papa. Temos um Papa. E eis que é Jorge Mário Bergoglio. Um nome que não se cogitava tanto, mas de repente nós temos essa alegria, o primeiro latino-americano no meio de nós. Em especial, eu fiquei muito feliz por causa da própria Argentina, devido à sua história, ela merecia que saísse dali do seu coração e desse para a nossa igreja esse nosso querido Papa, o representante do próprio Pedro. E nisso que eu quero trazer para a reflexão de hoje, nesses nossos 15 minutos com Deus, é justamente essa questão do desconhecido. O que nós temos para nós nesse mundo de hoje, na nossa caminhada? A imprensa, ela se coloca sempre como a dona da verdade, que aponta os caminhos a serem seguidos, aponta aquele que vai ser melhor, faz todo um discurso da vida de cada um. Mas eis que, de repente, aquele menos esperado é que é o grande eleito. Eu quero dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, nesse nosso momento de reflexão, que o Espírito Santo, ele age e ele sopra aonde quer. Porque hoje em dia nós temos uma imprensa que, não toda, toda a imprensa, mas nós sabemos que nós temos uma imprensa que muitas vezes ela é suja, ela manipula as coisas e se acha a dona da verdade. Em especial em se tratando da nossa querida, da nossa santa Mãe Igreja, que sofre tantas perseguições por causa também da imprensa. Não estou dizendo que não tem os seus defeitos, as suas falhas, pois na onde nós temos os seres humanos, somos acometidos por falhas também. Mas muitas vezes a imprensa ela não está interessada em ajudar, em mostrar a verdade, a justiça. Ela quer polemizar a situação. Não só trazer a polêmica, às vezes colocando como algo ridículo, mas principalmente o faturar, o ganhar dinheiro. Então, vergonhosamente, a gente se coloca em um mundo hoje, principalmente nesse lado da imprensa e tudo mais, não todos, Graças a Deus que nós temos repórteres, pessoas sérias nesse meio, que cuidam com muito carinho da comunicação e da construção do ser humano e de um mundo mais justo, mais fraterno e melhor. Mas nem todos agem desta forma. Trata muitas vezes os problemas como um grande escárnio. E aonde nós temos seres humanos, nós temos então, como eu havia dito, o pecado também. Mas não é dessa forma, colocando como no ridículo, que a gente resolve também a situação. Então, para nós, para mim em especial, esse nome, Bergoglio, Mário Bergoglio, como Papa, eu senti muito forte essa presença do Espírito Santo, em dizer que a Igreja não está nas mãos dos seres humanos, mas ela tem uma mão divina que protege, que guia e que fala por si, que não depende simplesmente do ser humano, das coisas que acontecem. E nessa palavra de hoje eu quero refletir, trazer um pouco da reflexão, justamente isso. Nós, enquanto seres humanos, enquanto cristãos principalmente, enquanto padre, na minha condição, diante de um mundo que muitas vezes persegue, de um mundo que não quer saber do bem do próximo, mas quer saber principalmente de uma fama rápida e principalmente do dinheiro. E uma passagem que vem trazer para nós luz nessa nossa reflexão, ela se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 20. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho
diante deles, diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Então essa palavra maravilhosa que é nos dirigido, que eu vos lanço ao meio em lobos. Então nós, cristãos, estamos também vivendo essa situação. Se na época de Jesus já vivia, imagina nessa época de grande tecnologia, de grandes mudanças, o que nós fazemos aqui, automaticamente ela é distribuída para o mundo. Então esse nome Jorge Mário Bergoglio, o nosso querido Francisco, ele veio dizer justamente para nós isso. Quem está no controle de tudo não é essa imprensa que muitas vezes leva para o lado do sensacionalismo, que quer fama, que quer dinheiro, mas tudo está nas mãos de Deus, na sua proteção. E a gente lembra também agora essa passagem de hoje, o próprio nome que o nosso querido Papa escolheu, Francisco. São Francisco, né, é um grande exemplo de testemunha para nós nessa época de tribulação, nessa época de perseguição, nessa época que a igreja passa tão delicada que nós estamos vivendo. Por quê? Na época de São Francisco, ele passou também por tribulações, a época medieval, das perseguições, das grandes riquezas, do atrelamento de igreja e também o Estado, os reis, né? Então São Francisco, olhando aquela situação, o coração dele era muito ferido, era machucado. E o que São Francisco fez olhando aquela situação degradante? Ele via que a igreja não estava caminhando por um caminho bom. O que ele fez? Ele abandonou a igreja? De forma nenhuma. Ele guardava no seu coração, meditava, chorava e ao mesmo tempo anunciava com muita simplicidade, com muito amor e principalmente sem medo. Ele não tinha medo. Como nós ouvimos na leitura de hoje, não vos preocupeis. Não é você que vai falar, mas eu falarei em vós. Então São Francisco, ele foi esse filho obediente que deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele deixou que Deus falasse nele naquela época também de tribulação. Então, acho que esse nome que o nosso querido Papa escolheu não é à toa. É um nome forte, é um nome que traz essa representação de simplicidade, de coragem, sem medo, diante de tantos lobos que querem nos devorar, que querem devorar também a nossa santa e amada igreja. E a gente olha também o passado, né, da nossa igreja, na época de São Francisco, um pouco antes, ou mesmo agora, tantos homens e mulheres, né, caminhando junto com a igreja, de repente se depara com seres humanos pecadores que fez uma coisa ou outra, a pessoa ficou chateada, a pessoa não gostou, brigou, o que fizeram? Abandonaram a igreja. Houve separações, grandes cismas na nossa igreja, por quê? Porque teve muitas pessoas que não concordaram com a posição da igreja na época. Elas acharam melhor abandonar simplesmente. E São Francisco mostrou justamente ao contrário. Eu não abandono a minha igreja, porque eu sei que quem conduz ela não é o ser humano, é o próprio Cristo. Ele é a cabeça, é o fundamento da nossa igreja. Então, dessa igreja eu não saio. Eu vejo essa atitude como heróica, como simplicidade, como um amor verdadeiro. E esses outros que saíram, como covardia. Eles não souberam ajudar a amadurecer o tempo que a igreja passava e achou melhor abandonar, fundar uma outra igreja, ir para uma outra religião. É o que acontece conosco hoje também. Nós olhamos tantos exemplos, né, de outros cristãos. A gente fica olhando, aquela pessoa vai na missa, vai na igreja e ela não muda, é ruim dentro de casa, é ruim no trabalho. O que a gente faz muitas vezes? Eu não quero saber da igreja. Para que ir na igreja lá rezar? Eu vou rezar em casa.
as pessoas que estão lá são ruins, então eu não vou na igreja. E acaba se afastando de Deus, da Sagrada Eucaristia, acaba se afastando das maravilhas que Deus deixou para nós através do seu Filho amado. A gente acaba fundando uma outra igreja, indo para uma outra igreja e perdendo toda essa riqueza de sacramento, de história, de dedicação, de amor que o próprio Cristo fez por nós na cruz. Então nós temos que seguir esse exemplo de São Francisco de Assis. Não importa o momento de tribulação que nós possamos estar passando, mas quem me conduz não é quem está do meu lado. Quem me conduz é o próprio Cristo. Eu vou na igreja, eu participo da minha santa igreja, da minha comunidade, da minha paróquia. Por quê? Não é pelo meu próximo, principalmente, mas em primeiro lugar é por Deus, é por Cristo. Eu mesmo, enquanto padre, nós também somos seres humanos. A gente passa, às vezes, alguma perseguição, inveja, ciúmes. O que eu poderia fazer? Eu poderia abandonar, é melhor ter minha vida quietinho, sem problema algum, mas não. Porque eu acredito em uma igreja que é a cabeça, que o fundamento é Cristo e não o ser humano. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Aí entra também a grande diferenciação. Aonde que você coloca a sua segurança? É no ser humano? É no padre Gilmar? É num outro padre? É no bispo? É no cardeal? Aonde que é? Não tem que ser no ser humano. É principalmente em Cristo. É claro que nessa caminhada, a igreja sendo conduzida por seres humanos, se torna muito assim, às vezes frágil diante disso tudo. Mas nós temos que ver que o nosso coração, que a nossa cabeça, ela deve estar voltada sempre para Deus, pois Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos ferir diante da nossa vida, das nossas dificuldades. Agora o ser humano não. Hoje em dia, hoje está tudo bem, mas amanhã você não sabe, pode te decepcionar, pode passar a rasteira, como a gente fala, né? Te apunhalar pelas costas. Então tudo isso cria muita dor, mas nós não estamos na igreja por causa do outro ser humano. Nós estamos fundamentalmente por Deus, por Cristo. Ele é o nosso fundamento. E a partir desse fundamento, a nossa luz, o nosso exemplo, o nosso anúncio para o Evangelho, aí sim ele vai para o nosso próximo. Evangelizar. Mas quem nos manda primeiramente é Cristo, não é uma outra pessoa. Então esse nome Francisco, né, é o nome assim que resgata toda essa coragem, essa vivacidade na igreja, esse testemunho, essa esperança e essa alegria. E é essa alegria que esse novo Papa traz para nós com esse nome. A simplicidade de quem pegava um metrô, um ônibus, a simplicidade de quem está no meio do povo, mas é um homem capacitado, um homem inteligente e ao mesmo tempo tem um carisma, pelo jeito, né, a princípio, muito grande. E como diz esse Evangelho de Mateus também, nós temos que ser um pouquinho, não tão ingênuos, saber que nós estamos no mundo, mas tem muita, nós estamos no mundo como ovelhas, mas ao meio de lobos também, como diz o próprio Cristo nesse Evangelho. Então a gente tem que se cuidar, ter uma visão mais crítica das coisas. Às vezes passa uma coisa na televisão, a gente lê no jornal, já acha que aquilo é a única verdade do mundo e às vezes não é. Então nós temos que tomar cuidado, temos que acreditar mais na nossa igreja, perceber que muitas coisas que a imprensa coloca não está interessada no nosso bem, na construção, está interessada em destruir, está interessada principalmente na questão financeira, em vender. O sensacionalismo, aquilo que é brutal, que ofende, que é pecaminoso, é o que dá mais dinheiro, né? Aquilo que poderia melhorar realmente, que poderia trazer mais virtudes para o coração do ser humano, isso ninguém quer saber. Por exemplo, você coloca uma novela. A novela
que a família está traindo, o outro está roubando, o outro está matando. Isso dá ibope, né? Agora, se você colocar uma situação de uma família real, verdadeira, com seus problemas, isso não dá ibope. Um dia desses, eu estava assistindo a Canção Nova e aparecia uma reportagem de uma moça, acredito que, se eu não me engano, ela é portuguesa, né? E se apaixonou por um brasileiro. E os dois começaram a ter um relacionamento para se ter uma família. E esse rapaz, ele ficou muito doente, com câncer, né? E o que ela fez? Ela não abandonou esse amor que ela sentia por ele. Ela queria construir uma família com ele. E aparece em algumas fotos na reportagem, ela se casando com ele na UTI. Ele bem magro, com câncer, né? E os dois se casando, fazendo uma história bonita acontecer. E depois aparece os dois lutando contra a doença, mas unidos no amor e na felicidade. O que eu quero falar com isso é o seguinte, que esse tipo de reportagem não traz ibope. Agora, uma novela que fala de tantas porcarias, isso dá ibope. Então nós temos que tomar cuidado também, né? Porque nós somos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos. Então o que sai de dentro de nós, as nossas atitudes, parte a partir daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou comendo, né? Então nós somos aquilo que eu permito que entre na minha vida. E o que você está permitindo que entre na sua vida para te formar? E a gente tem milhões de informações que nem sempre são verdadeiras, nem sempre são as melhores possíveis. Não estou querendo acobertar nada, dizendo que na igreja não há erros. É claro que tem erros, que precisam ser corrigidos, que precisam ser purificados. Mas não é pisoteando, jogando no escárnio, que dá certo tudo isso, né? Pois onde há seres humanos, em qualquer canto, em qualquer lugar há defeito. Só que nós temos que nos abandonar nas mãos de Deus, olhar um pouquinho mais para a nossa caminhada e confiar nele. Não sejamos pessoas ingênuas de acreditar em tudo que o mundo nos oferece, em tudo aquilo que o mundo nos coloca. Pois nós podemos estar encontrando a perdição nisso. Então você que está em casa, que está me ouvindo, toma muito cuidado. Não seja tão ingênuo. Procure as fontes, né? Procure pedir que o Espírito Santo te ilumine, te dê muita sabedoria na sua caminhada, para que nós possamos ser astutos como as serpentes, né? Ela olha, investiga e depois ela caminha a sua caminhada. Ela tem visão, ela enxerga longe, né? Então nós possamos ter essa astúcia, não da maldade, porque a maldade, os filhos das trevas já estão cheios, né? Nós temos que ter a astúcia para o bem, não ser tão ingênuos também. E ao mesmo tempo ser mansos como as pombas. Ou seja, em outra passagem que Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Podemos ser mais astuto, sem jamais perder a ternura, perder o amor, principalmente por Deus e pelo nosso próximo. Então que você possa refletir, né, a nossa igreja por esse período que está passando, por esse período também de grande alegria de termos um novo Papa, o primeiro da América Latina. Então que a gente confie mais em Deus, saber que o ser humano ele tem limite, mas Deus não. Deus ele age, ele sopra aonde quer. E deixe ele também cuidar da sua vida, deixe ele cuidar da sua casa. Confie em Deus, pois ele sabe o que faz. Você, meu irmão, minha irmã, não vai se arrepender. E vá para a igreja pensando primeiramente em Cristo, pensando primeiramente em Deus. Ele é o fundamento da nossa igreja. Que vocês possam ficar com a luz vinda do Espírito Santo. Que o Senhor Deus, hoje e sempre, vos abençoe. Que o Espírito Santo traga sabedoria, coragem e luz para a vossa caminhada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, e até
o nosso próximo encontro.